Igreja Presbiteriana de Brasília se alegra em receber você nessa noite para juntos adorarmos o Deus da Igreja. Ele nos reúne para receber louvor, adoração, e todos são muito bem-vindos para adorá-lo. Nós agradecemos a Deus o privilégio da vida e podemos juntos cantar que Ele é o Supremo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu convido você a ficar de pé para que nós cantemos e adoremos o nosso Deus. Deus soberano, nós lhe agradecemos por estarmos aqui reunidos nesta noite em seu nome. Lhe agradecemos pelos seus grandes feitos e pela manifestação de sua graça entre nós nesta noite. Nos conduza, ó Deus, com sabedoria, para que tudo aquilo que for realizado neste culto seja para um inteiro agrado do Senhor. Nos fale ao coração por meio da sua palavra. Ó Deus, nós lhe louvamos, lhe adoramos na beleza de sua santidade. Em nome de seu Filho amado Jesus e nosso Redentor, oramos. Amém, Senhor. Yeah.
Meus queridos irmãos, convido-os a que se coloquem de pé e abram suas Bíblias no Salmo de número 51, pois como Igreja do Senhor, há 500 anos suplicamos por sua graça, por seu perdão. Salmo de número 51 e façamos leitura alternada do verso 1 ao verso 12. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém. Agora sentados de per si, confessemos ao Senhor os nossos pecados. Bendito Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia. Agradecemos ao Senhor por esse ajuntamento. Agradecemos ao Senhor por teu amor em nossas vidas. Por nossa vocação em Cristo Jesus, por sermos o que somos, o teu povo, a tua igreja, porque tu fizeste isso em nossas vidas. Nesse momento que estamos aqui reunidos na tua presença, Deus bendito, nós clamamos tua compaixão, o teu perdão, por tudo quanto na nossa vida não te honra, não te glorifica, por tudo que tem entristecido o teu espírito no nosso viver. Suplicamos que nos perdoe. Suplicamos, Senhor, que nos purifique no sangue do teu Filho e que com a tua força, com o teu poder, destruas as resistências da impiedade no nosso coração. Derrama do teu Espírito sobre nós, ajuda-nos a viver uma vida de crescente santidade, para que assim o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Vivamos de acordo com a vocação que nos deste no teu Filho. Senhor, nessa hora suplicamos a Ti que estendas a Tua mão para abençoar de uma maneira especial este concílio, o Sínodo de Brasília, seus presbitérios e as igrejas por eles jurisdicionadas. Pedimos ao Senhor que continue abençoando esta obra. Há promessas na Tua palavra de que nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, que a Tua obra em nossas vidas não ficará inacabada e que não existe nenhuma força, nenhum poder
neste mundo, neste universo, que possa prevalecer sobre a tua igreja. Abençoa, Senhor, para a glória do teu nome, o trabalho presbiteriano no âmbito deste concílio e também no nosso país. Pedimos que revista de graça e poder todos os teus servos que estão a labutar as igrejas do presbitério, as suas lideranças. Que a tua graça e o teu favor sejam abundantes na vida do teu povo. O teu evangelho seja proclamado, o teu nome seja glorificado através da conversão de muitos que ainda estão destinados a crer em Jesus Cristo nessa região. Ó Deus, pedimos que faças isso e que tenhas misericórdia de nós, em nome e no amor de Jesus, o teu Filho, que naquela cruz se prestou a sofrer e morrer para pagar, Senhor, o preço das nossas impiedades. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Convido você a ficar de pé e nós vamos orar juntos, em uníssono, cantando o hino Renovação. Quando clamamos a Deus que renove e vivifique as nossas vidas para que Ele seja conhecido. Logo após o término do hino, vamos nos assentar.
Queridos irmãos, para a orientação do ato de adoração que se seguirá neste culto a Deus, nós vamos ler em uníssono Salmo 103, os versículos 1 a 5, apenas os primeiros 5 versículos. Gostaria de convidá-los a se colocarem de pé para esta leitura. Salmo 103, versículos 1 a 5. Leremos em uníssono. Leiamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Ainda em pé, nós continuaremos louvando ao Senhor e agora por meio dos cânticos, bendizendo ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Vamos com as nossas palmas. Irão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e
Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. A presença do Senhor é real nesse lugar. Isso faz com que todo encontro, com que essa reunião tenha sentido, porque a presença dele é real. E nós podemos louvar, podemos exaltar e adorar o seu santo nome. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos com as nossas palmas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz do rio de paz correr no meio destes que vivem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda
Vamos orar, meus queridos. Deus bendito, Deus grandioso, Deus que é benfazejo às nossas vidas. Tributamos ao Senhor toda a honra, todo o louvor, embora, Senhor, pecadores, indignos, como nós somos, mas mediados pelo nosso sumo sacerdote, o nosso único sacerdote Jesus. Viemos até o Senhor oferecer o sacrifício dos nossos lábios, esses louvores, ó Deus, e que os nossos lábios estejam de fato conectados com o nosso coração. Que o Senhor se agrade de nós, não por nós, mas por Cristo Jesus, o teu Filho amado, que na cruz padeceu por nós e o seu trabalho não foi vão. Te exaltamos, Senhor, te glorificamos. Louvado seja o teu nome, por Cristo. Amém. Tome assento, irmãos. Defende-nos, Jesus, o que
Tenho a grata satisfação de apresentar o pregador dessa noite, Reverendo Dr. Augusto Nicodemos Lopes, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, um autor lido por muitos dos irmãos e também tem, ao longo do seu ministério, nos dado a oportunidade de podermos desfrutar do conhecimento que Deus tem colocado no seu coração, na sua vida. E assim, muitos de nós temos tido a oportunidade de sermos também enriquecidos espiritualmente. Quero orar nesse momento no desejo de que o Senhor possa usá-lo grandemente desta noite, para que os nossos corações sejam alcançados com aquela mensagem que Deus já tem preparado para as nossas vidas. Oremos uma vez mais. Pai bendito, nós queremos te agradecer por esse momento. E queremos também, ó Pai, nesse momento colocar diante de Ti o Teu servo, que tem a responsabilidade de trazer nesta noite o Teu recado aos nossos corações. Usa-o, Senhor, de forma dominante e, acima de tudo, ó Pai, dentro da fidelidade diante da qual Tu mesmo o tens colocado, Senhor, como propagador da Tua mensagem. Permita, Senhor, que esta noite tenhamos também de Ti a oportunidade de termos um enriquecimento espiritual, de sairmos alimentados, Senhor, diante da necessidade que tanto temos de crescermos na Tua graça e no Teu conhecimento. Usa-nos para a Tua glória, oração que te fazemos em nome e pelo amor do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Sínodo de Brasília pelo convite para estar aqui na abertura da sua reunião. E faço isso na pessoa do presbítero Josimar, que me precedeu aqui. Muito obrigado, e para mim é uma grande honra. Trago a saudação da Igreja Irmã, a Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, e também aqui uma palavra da parte do Supremo Concílio. Que Deus abençoe esse concílio aqui, a reunião do Sínodo de Brasília, e todas as igrejas aqui representadas juntamente com seus sínodos. Esse é um momento especial que nós estamos vivendo na história da igreja, e cremos que Deus tem feito coisas extraordinárias, e temos o privilégio de vivenciar e presenciar estas coisas. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. O meu tema será um dos slogans da Reforma Protestante, da qual comemoramos 500 anos esse ano, e é um dos slogans menos conhecido, não é que é menos conhecido, se dá menos atenção a ele. Geralmente, quando a gente fala na Reforma, são os 5 solas, não é? E a gente esquece que tinha um outro lema igualmente importante, que era Igreja Reformada sempre se reformando. A Reforma não deve ser comemorada apenas como um evento histórico há 500 anos passados, mas ela deve ser comemorada como a renovação daquilo que Deus prometeu que faria com o seu povo através da história para mantê-lo no caminho da verdade, que são reformas constantes. Então é um erro muito grande pensar que somos reformados porque descendemos historicamente de um movimento que aconteceu há 500 anos atrás. Não. Nós somos reformados porque acreditamos que aquilo que aconteceu há 500 anos atrás é uma das características da verdadeira igreja. Ela sempre está se reformando. E ela está se reformando, é claro, à luz da palavra de Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, e eu convido a sua atenção para o que diz o Salmo 85. Salmo 85. Vamos ler do verso 1 até o verso 6 apenas. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós?
Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Esse verso 6. Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Aqui nós temos uma oração por reforma. Os filhos de Coré que compuseram esse salmo, se a nossa reconstrução está correta, isso aconteceu depois que Israel retornou do cativeiro. É o tempo de Esdras, Neemias, é o tempo dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Era um tempo em que o povo estava reconstruindo a nação, o povo de Deus estava reconstruindo a nação, reformando o templo e recomeçando a existência como o povo de Deus na face da terra. Só que essa reforma, ela estava indo devagar. Vocês notam que dos versos 1 até 3, os salmistas, a princípio, parecem declarar de maneira que essa reforma havia se completado. Deus favoreceu a sua terra, verso 1. Deus restaurou a prosperidade de Jacó. Deus perdoou a iniquidade do seu povo, verso 2. Encobriu seus pecados todos. A indignação Deus a reprimiu completamente e se desviou do furor da sua ira. Eles estão aqui se referindo ao fato de que Deus tinha trazido o seu povo de volta do cativeiro babilônico. Esse perdão de Deus e restauração, então, se expressava nesse fato. Então, eles podiam ver que Deus tinha se voltado para o seu povo. O furor da ira de Deus havia se afastado. E Deus agora se mostrava favorável ao seu povo. Contudo, o retorno de Israel à terra não foi bem da forma como os profetas haviam antecipado. É claro que isso seria uma coisa muito mais adiante. Mas ali naquele momento, para eles, parecia que a profecia havia falhado. Aquele tempo glorioso de restauração que Isaías, que Ezequiel haviam declarado, parece que isso não haveria de acontecer. O templo era menor, foi um número pequeno de pessoas que voltou, e os que voltaram estavam desanimados com a reconstrução do templo, estavam preocupados com os inimigos, os samaritanos ao redor, estavam dando o que sobrava para a reconstrução da casa de Deus. As ofertas que traziam a Deus não estavam de acordo com a lei de Moisés, eles davam do que sobrava, traziam os animais coxos, defeituosos e tudo mais. E os filhos de Corá, sensíveis ao que estava acontecendo, eles então, a partir do verso 4, eles pedem que Deus continue a obra que ele começou. Eles dizem no verso 4, restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Note que ele tinha dito, nos versos anteriores, que Deus já tinha feito isso. Aí ele continua no verso 4, retira de sobre nós a tua ira. Mas ele já tinha dito, o Senhor retirou sua ira. Mas tira a ira, porque parece que o Senhor retirou, mas ainda tem sinais do teu desprazer sobre nós, porque a obra de reforma caminha devagar. O teu povo está desanimado, os sacerdotes são corruptos, o serviço no templo não é feito da maneira correta. Oh, Deus, aí eles perguntam no verso 5, o Senhor vai continuar irado conosco? O Senhor nos deu sinais do teu favor, o Senhor nos trouxe do cativeiro, o Senhor nos abençoou, nós começamos o trabalho, mas ainda parece que precisamos avançar nisso, ó Deus. O Senhor vai manter a sua ira para sempre sobre o teu povo? Aí no verso 6, porventura não tornarás a vivificar-nos, como fizestes no passado, no tempo glorioso do rei Davi, no tempo glorioso dos profetas, dos juízes que nos levaram de volta à verdadeira religião, que venceram a idolatria, tiraram o teu povo do caminho da iniquidade. O Senhor já fez isso antes. Antes esse povo já se encontrou em situação similar, desanimado, idólatra, andando no caminho da impureza, e o Senhor levantou pessoas e trouxe a tua nação, o teu povo ao culto verdadeiro. Não tornarás a fazer isso conosco? É exatamente isso que os salmistas estão pedindo, que Deus repita nos dias deles aquilo que eles sabiam que Deus já tinha feito antes. E essa súplica, ela tem um objetivo. Eles dizem aqui, não tornarás a vivificar-nos, nos dar vida espiritual outra vez, para que em ti se regozije o teu povo, para que o teu povo se encha de alegria, porque a glória é tua. É isso que nós estamos buscando. A alegria do teu povo na glorificação do teu nome.
Meus irmãos, essa tem sido a oração do povo de Deus através da história. E o que nós vimos acontecer na Reforma Protestante há 500 anos atrás, nada mais foi do que uma das muitas respostas que Deus deu a essa súplica aqui. E nós não devemos pensar que a necessidade de reforma só havia no século XVI. A igreja precisa de reforma hoje, como ela sempre precisou através da sua história. E esse é o meu ponto aqui, na noite de hoje. Eu quero falar a respeito dessa necessidade constante de reforma. Segundo, quero falar da deforma que vem acontecendo no Ocidente e no Sul global. E, em terceiro, notar os sinais de que há uma reforma a caminho. E, por último, o que é que nós podemos aprender com todas essas informações que estão diante de nós, e algumas delas estarei trazendo aqui diante de vocês. Vamos começar, então, com esse primeiro ponto, a necessidade constante de reforma, e que está baseada no pedido aqui do verso 6, não tornarás a vivificar. Ou seja, pedido para que Deus faça de novo o que ele já tinha feito antes no meio do seu povo. Para que nós entendamos essa necessidade constante de reforma, nós precisamos entender o conceito de deforma. Deforma. Ou seja, a tendência da igreja sempre é deforma, não é reforma. Não é. E isso é uma tendência não só da igreja como comunidade, mas nossa como indivíduos. Vocês sabem muito bem que se vocês não fizerem a barba, ela cresce. Que se não capinar, a erva daninha aparece. Se vocês ficarem parados, a gravidade puxa tudo para baixo. E é a mesma coisa na igreja. É a mesma tendência, sempre. Por quê? Por conta da nossa natureza corrompida, por conta da contaminação do nosso coração, da nossa mente, da nossa vontade, da nossa resolução, da fraqueza do nosso caráter, de todas estas coisas. O pecado de tal forma nos afetou que mesmo pecadores redimidos e regenerados continuam a experimentar aqui nesse mundo o poder e a atração do pecado e da carne, contra a qual nós temos que lutar até o último dia da nossa vida. Então, a tendência é a deforma. Se você não fizer nada, é a deforma que vem. A reforma não vai acontecer, provavelmente não é o que vai acontecer se você ficar parado, mas o que vai acontecer é a deforma. Os reformadores, eles tinham critérios para avaliar a deforma, e eram 3. Esses critérios estavam baseados naquilo que eles consideravam quais seriam os sinais de uma verdadeira igreja. Então, o primeiro sinal era a pregação fiel da palavra de Deus. O segundo era a administração correta dos sacramentos, batismo e ceia. E a terceira, o exercício da disciplina, a preocupação com a vida espiritual dos membros da igreja. Então, onde o evangelho era pregado com fidelidade, onde o batismo fosse administrado às pessoas certas pelo motivo correto, onde a ceia era celebrada da maneira correta pela razão correta, e onde os crentes fossem exortados, pastoreados, ajudados, disciplinados quando necessário, ali você tem uma igreja saudável. Agora, quando a pregação deixa de ser fiel à Escritura, quando se batiza e se recebe qualquer um, por qualquer motivo, e quando se deixa de tratar os membros que estão em pecado, essa igreja está em declínio. Ela está a caminho da deforma, a ponto de, na Confissão de Fé de Westminster, que os presbiterianos adotam, nós encontramos a declaração de que algumas igrejas se corromperam, são menos puras, e outras se desviaram a ponto de serem consideradas como sinagogas de Satanás. Sinagoga de Satanás. Pode parecer igreja, mas é sinagoga de Satanás. Então, deforma. É o que vai acontecer e é o que tem acontecido sempre. Essas deformas, elas vêm de dentro, em primeiro lugar, elas surgem de dentro da própria igreja, através de pessoas que, levadas por falsos ensinos, muita gente que não é convertida, não é, mas é religioso aparentemente, mas não há conversão genuína, e que distribuem dentro da igreja ideias e conceitos e práticas que são alheios à palavra de Deus. Historicamente, sempre tem sido assim. A deforma começa de dentro.
Quando homens, líderes se levantam que não têm o temor de Deus, desprovidos da verdade e com palavras sutis e mentirosas, com falácias e argumentos, eles levam os crentes após si a se desviarem da verdade de Deus. É só você estudar a história da igreja e esse ponto vai ficar muito claro. Vai ficar muito claro. Mas outro fator também é o fator externo. A pressão da cultura, a pressão da sociedade, as mudanças na sociedade, o desejo que a igreja tem de parecer politicamente correto, de não ficar na contramão da história, de não ser contra a cultura, não é contra a cultura, é contra a cultura, de não ser um movimento contracultural, marginal, isolado, tem levado a igreja a buscar a respeitabilidade do mundo, aceitando a agenda do mundo, a agenda da sociedade em questões de gênero, em questões de política, em questões de bioética e uma série de outras questões em que a igreja acaba capitulando diante da sociedade para não parecer o patinho feio, a turma do contra. Todo mundo faz, menos a igreja. Tipo assim. Então, a história da igreja é uma vitrine onde essas verdades podem ser contempladas sem muita dificuldade, como eu vou mostrar daqui a pouco. Desde o Antigo Testamento, nós verificamos essa verdade. Já mencionei o fato de que ler a história de Israel, especialmente do momento que eles entram na Terra Prometida, até o dia que são levados de lá para fora, através pela espada dos exércitos estrangeiros, primeiro da Síria, depois da Babilônia. A história de Israel é uma história de altos e baixos. Um povo que conheceu o poder de Deus, que viu a graça de Deus, que recebeu as promessas, a aliança, que recebeu o culto verdadeiro, a verdadeira religião, o verdadeiro conhecimento de Deus. De tempos em tempos virava as costas para tudo isso, para a sua herança, e adorava outros deuses, se curvava diante dos deuses pagãos, adorava as entidades das nações estrangeiras, das quais Deus disse, não se misturem com essas nações, não adorem os seus deuses, não se casem com as suas mulheres, que elas vão perverter o coração de vocês. Esse povo se esquecia da aliança, se esquecia dos termos da aliança e seguia outro caminho. E se deformava completamente, a ponto do profeta dizer, Deus só tem eu. E foi preciso ouvir de Deus, não, tem mais um pouquinho. Né? Mas chegou nesse ponto, Deus só tem eu, não tem mais ninguém na nação toda. Tem ninguém na nação toda. Havia momentos em que chegavam no fundo do poço. E Deus então levantava homens como Elias, Eliseu, como Samuel, como o rei Davi, como Josafá, como Ezequias, como o rei Asa, e tantos homens piedosos que Deus, na sua misericórdia, usou como instrumento para trazer o seu povo de volta. E essas reformas que nós encontramos no Antigo Testamento, elas nada mais eram do que isso. Deus levantando pessoas pelo seu Espírito, trazendo quebrantamento, arrependimento. Geralmente, quando havia essas reformas, havia quebra dos ídolos, abandono da idolatria, mudança de vida, abandono da iniquidade, e o povo celebrava o culto a Deus da maneira correta, lançava de si os seus ídolos e assim por diante. A história de Israel é a história desse princípio, não é? É a história de deforma e reforma, deforma e reforma. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos esse princípio também lá. O próprio Jesus disse aos seus discípulos que viriam falsos profetas no nome dele e enganariam a igreja. Ele falou da apostasia que viria sobre os seus discípulos. Paulo, quando escreve aos presbíteros de Éfeso, em Atos capítulo 20, quando fala aos presbíteros de Éfeso, em Atos capítulo 20, ele diz, eu sei que depois da minha saída penetrarão no meio de vocês lobos vorazes, falsos profetas que não pouparão o rebanho e que de entre vós mesmos se levantarão homens falando mentiras. Paulo já dizia isso, século I. Mais tarde ele teve que escrever uma carta às igrejas da Galácia, onde ele plantou essas igrejas, porque eles já estavam se deformando a ponto de aceitar um outro evangelho, pregado pelos judaizantes, seguindo as obras da lei. Mal Paulo os havia apresentado ao evangelho da graça, Paulo vira as costas, vai embora, eles se deformam na sua teologia. Paulo tem que escrever uma carta zangado com a igreja, porque a igreja estava abandonando a fé e seguindo aqueles falsos profetas. Ele tem que escrever para a igreja de Corinto, a igreja que ele fundou. Não demorou muito, a igreja estava dividida em 4 partidos.
Havia problemas de imoralidade, problemas de disciplina. Tinha até um grupo que não acreditava nem em ressurreição. E quem é que fundou a igreja? Paulo. O maior e melhor missionário e pastor que já apareceu na história da cristandade. Não demorou muito e essas igrejas estavam se deformando. Jesus apareceu ao apóstolo João na ilha de Patmos, mandou que ele escrevesse cartas a 7 igrejas, desculpem. Dessas 7, 6 são repreendidas por conta de alguma deforma, tipo assim, aceitar uma falsa profetisa que ensinava os filhos de Israel, os crentes, os discípulos de Jesus, a comer de carne sacrificada a ídolos e participar da prostituição. Havia os nicolaítas, que eram discípulos de Nicolau, fique claro, não de Nicodemos. Havia os libertinos, que praticavam toda a sorte de imoralidade, igreja que tinha perdido o primeiro amor. Isso, nós estamos falando de meados do século I, gente. Meados do século I, quando os apóstolos ainda estavam vivos, as sementes da deforma já estavam lá. Leia a história da patrística. Aí você vai ver o surgimento de heresias, de ideias, de doutrinas que culminam no surgimento do papado e toda aquela tralha teológica que entrou durante a Idade Média, aquele entulho que chega na culminação, na venda de indulgências, revoltando Martinho Lutero naquela época e antes dele muitos outros pré-reformadores como Wycliffe e Hus, que diziam, tem que mudar. Veio a reforma protestante, não passa 100 anos, e já temos necessidade de reforma de novo, entre o período do escolasticismo, de uma teologia tremendamente ortodoxa, mas sem vida. Surgem movimentos como o pietismo, querendo trazer a igreja de volta, e nós podíamos ficar aqui a noite toda contando os exemplos de deforma, reforma, deforma, reforma. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nunca nós vamos chegar num ponto em que nós podemos dizer assim, a reforma já fez o que tinha que fazer. Não é verdade. Não é verdade. Deixe-me mostrar aqui algumas evidências do que eu estou dizendo. Vamos começar com a deforma no Ocidente, mais recente, na história moderna da igreja. Eu não preciso trazer números para vocês, é do conhecimento de todos que a igreja institucional histórica na reforma, na Europa, e que teve origem na reforma protestante, ela está fenecendo a ponto de já considerarem a Europa como um continente pós-cristão. Pós-cristão. Igrejas enormes que antes eram cheias de pessoas que vinham louvar e adorar a Deus, agora estão sendo vendidas para virar supermercado, museu, boate e por aí vai, compradas para qualquer outra finalidade. Não é que não tem evangelho na Europa, tem evangelho. Mas até a Assembleia de Deus tem dificuldade de crescer lá. Recentemente eu fui preguei na Inglaterra, preguei na Itália e preguei na Alemanha. Em todos os 3 casos eram Assembleias de Deus. Porque presbiteriano não tem, né? Então tem que ir, quando os irmãos da Assembleia chamam, a gente vai. Então, igreja lá da Assembleia com 100 e poucos membros é avivamento. Eles ficam felizes com a igreja desse tamanho, 150, 200 membros, é avivamento lá, nessas igrejas. É assim que está a situação. Nesse país de onde procedeu a reforma protestante, de onde irradiou a luz do Evangelho para o continente, para o mundo todo, atingindo outros continentes também. Também não preciso dizer que coisa parecida está acontecendo nos Estados Unidos. O número de membros das igrejas americanas declina a cada ano. Grande parte das igrejas americanas ou pararam de crescer ou estão em declínio. Há algumas que estão crescendo. Alguns ministérios isolados de nomes, inclusive conhecidos no Brasil, estão crescendo. Mas a maioria ou chegou num platô, parou, foi, chegou, estacionou, não está crescendo mais. Não está diminuindo, mas também não está crescendo. E outras estão em franco declínio. Então, a julgar por isso, nessa velocidade, os estudiosos profetizam que não vai demorar muito para que a situação nos Estados Unidos ela se equipare ao que está acontecendo na Europa. Como é que começa? Por que tudo isso?
Aqui eu quero citar o que o Os Guinness, que é um estudioso muito competente, bastante conhecido, foi discípulo do Francis Schaeffer, tem alguns livros traduzidos aqui no português, ele denominou a tese do coveiro. Eu estava presente na palestra em que o Os Guinness desenvolveu essa ideia. Ele disse o seguinte, o cristianismo ele é responsável, em parte, pela sua própria morte na Europa e nos Estados Unidos. Porque ele criou instituições de onde saíram os inimigos que enforcaram o cristianismo. Ou seja, das instituições que tiveram origem na influência cristã na sociedade, é que surgiram as ideias que sufocaram ou expulsaram o cristianismo da arena pública. Por exemplo, da onde surgiu ideias do tipo assim, o evolucionismo darwinista, o marxismo cultural, a ideia da secularização? De onde surgiram essas ideias, se não das universidades que foram fundadas pelos próprios cristãos? Harvard, Yale, Princeton, Universidade Livre de Amsterdã, todas fundadas em princípios cristãos há alguns séculos atrás. Com o passar do tempo, naturalmente, quem é que defendeu liberdade de expressão, liberdade de consciência e liberdade de religião? O protestantismo, evidentemente, particularmente o reformado. Agora, em nome da liberdade religiosa, é proibido você evangelizar nas escolas americanas públicas, em nome da liberdade religiosa, porque na hora que você está evangelizando alguém, você está assediando alguém. Mas, peraí, não é liberdade religiosa? Eu não posso dizer que eu sou crente, sim, mas só que na hora que você faz isso, você está tirando a liberdade do outro. Você está fazendo bullying. Mas o cristianismo foi quem mais lutou pela liberdade de religião para todo mundo, não foi só para ele, não. Lutou para todo mundo. E hoje isso é usado. Quem é que lutou pela separação igreja-estado? Foram exatamente os calvinistas. Mas hoje, o que é que mais ataca a religião no mundo inteiro? A ideia do Estado laico, que é usado como se fosse Estado ateu. Estado laico não é Estado ateu. É um Estado que igualmente protege e concede a todos os seus cidadãos o direito de expressão e de religião e de consciência, sem favorecer nenhuma religião. É isso que é Estado laico. Mas como é que é usado hoje? No seguinte sentido, Estado ateu. Não pode ter nenhuma manifestação cristã, porque se for muçulmana, judaica, espírita, se for de qualquer outra religião oriental, pode, só não pode ser cristão, evangélico particularmente. E por que tudo isso aconteceu? Então, o Os Guinness, ele enumera algumas coisas que aconteceram. Primeiro, está falando da Europa, né? Nós chamamos aqui do Ocidente. Vamos juntar os dois, Estados Unidos e Europa, né? Primeiro, a igreja se institucionalizou. Ela acabou virando uma instituição. Nós precisamos de um mínimo de instituição para sobreviver, porque nós temos locais onde nós nos reunimos, nós temos pessoal que recebe da igreja, nós temos movimentação de recursos financeiros, precisamos de CNPJ, precisamos precisamos de um mínimo de institucionalização para a igreja funcionar em tempos modernos. Nem sempre foi assim, mas nós precisamos disso. O problema é quando isso acaba virando um fim em si mesmo. Um fim em si mesmo, manter a igreja como igreja. Não é manter, não é aquela organização que nós chamamos de Igreja Presbiteriana do Brasil. A ideia é manter isso aí. Na hora que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela vira um fim em si mesma, e nós estamos empenhados muito mais em manter a instituição do que manter a Igreja de Cristo que está dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai acontecer com a gente o que aconteceu na Europa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. E tem pessoas que se dedicam a viver e preservar a instituição e pouco ou nada tem a dizer a respeito da igreja em si. Igreja como rebanho, como povo, que precisa de pastoreio, de direção e de evangelho. Em seguida a isso vem a profissionalização do ministério, que aconteceu na Europa. Durante um tempo eu fui pastor da Igreja Evangélica Suíça de São Paulo. Meu presbitério me liberou. Era uma igreja que estava morrendo, no coração de São Paulo, foi fundada pelos suíços. Os filhos dos suíços não queriam saber mais de evangelho. Tinha 6 idosos lá, cabelinho branco, como o meu, e a igreja estava morrendo. E a igreja-mãe na Suíça não tinha mais, achava que não valia a pena, né? O custo-benefício era muito alto. Você mandar um pastor suíço, né, que ganha
muito bem, não é? Para vir para São Paulo para cuidar de 6 velhinhos. Então eles disseram, vamos abrir para um pastor brasileiro, está na hora. Aí eu estava chegando da Europa, onde eu estava estudando, tinha feito doutorado, eles disseram, não, então se o senhor não quiser ficar aqui, tempo parcial, e eu estava no Mackenzie, não é? Trabalhando também, disse, está bem. Começamos um trabalho de revitalização. Graças a Deus, a igreja hoje virou presbiteriana. Ela hoje é a Igreja Presbiteriana de Campo Belo. Foi organizada recentemente e está mais de 100 membros, graças a Deus. Eu não tive o privilégio de fazer isso. Trabalhei 7 anos, depois o pastor Valdeci trabalhou mais 10 anos e, finalmente, a igreja veio. Mas eu me lembro, quando eu cheguei, que eu vi uma coisa que caiu o queixo. Né? Eles disseram assim, pastor, não tem coleta, não? Não, pastor, não tem coleta não, a gente faz aqui como faz na Suíça. Eu digo, como é na Suíça? Na Suíça, o suíço, na hora de pagar o imposto de renda, ele já paga o imposto da igreja. E o dinheiro vai para o Estado, e aí ele diz, na declaração de imposto de renda, para onde ele quer que vá o dinheiro, para a igreja católica ou para a igreja protestante. E o Estado distribui entre as igrejas, ou seja, o pastor é um funcionário público. Ele é pago com dinheiro público. Então, tanto faz se a igreja está lotada, se a igreja tem 10 membros, se tem 100 membros, ele é funcionário público. Não quero falar mal de funcionário público aqui, especialmente aqui em Brasília. Né? Não quero falar mal. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Não interessa, é pago pelo Estado. E quem paga, manda, claro. Então, teve uma época, vocês sabem disso, e nesses estados como a Alemanha, como a Suíça, Inglaterra menos, mas especialmente Suíça e Alemanha, o Estado interferia na movimentação dos pastores na igreja, porque quem pagava era o Estado. Então, numa situação como essa, você já vê em que é que isso vai dar. Então, institucionalização da igreja, profissionalização do ministério, envolvimento em afazeres do Estado, tem coisas que a gente pode combater juntos. Não faz muito tempo eu estive aqui em Brasília, juntamente com o líder da comunidade judaica e um líder da comunidade muçulmana. E nós viemos trazendo um documento que era um documento que falava do direito de liberdade religiosa, que interessava para os muçulmanos, para os judeus e para os cristãos evangélicos. Então, nós viemos juntos e apresentamos juntos a Temer e a Eduardo Cunha, desculpem. Na época, né, eles eram as pessoas com quem nós conversamos, e nós chegamos, conversamos, orei pelo Eduardo Cunha, orei pelo Temer, nunca postei no Facebook, naturalmente, né, tudo isso aí, mas estávamos juntos lá, os 3, né, representando. Então, era uma causa justa? Era. Interessava para nós? Claro. Tem algum problema com isso? Eu não vejo. Não estava cultuando com eles, não estávamos adorando com eles, não estávamos fazendo nenhum ato religioso com eles. Era um ato civil. Era um ato de cidadão, sabe, como cidadãos brasileiros que professavam diferentes condições religiosas. Então, isso pode acontecer. O problema é quando a gente deixa de ver a linha tênue que separa a graça salvadora de Deus da graça comum. E a gente se envolve tanto nessas agendas, como a igreja na Europa e Estados Unidos fez e está fazendo, que você não vê mais distinção, tudo é filho de Deus. E a igreja perde a sua exclusividade como a única agência no mundo que tem a verdade salvadora, que é o Evangelho. Só nós podemos pregar o Evangelho. As ONGs não vão fazer isso, embora elas lutem por coisas boas que nós concordamos, mas elas não vão pregar o Evangelho. Nós é que vamos pregar isso. Só que, ao misturar as causas e confundir os níveis, a igreja sempre sai perdedora nessa relação promíscua. E a gente precisa ter cuidado, porque isso matou a igreja no Ocidente, e tem matado também. A tentativa de cristianizar a cultura, sem conversão. A ideia de que gente que é descrente pode conviver com os valores cristãos indefinidamente lado a lado. Irmãos, a carne é inimiga de Deus, ela não está sujeita à lei de Deus e não pode estar. O nosso alvo não é cristianizar o Brasil, nosso alvo é converter o Brasil. Converter as pessoas, trazê-las ao arrependimento, políticos, empresários, empregados, pobres e ricos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é que é a nossa missão.
É claro, se a gente tiver a oportunidade de influenciar, colocar bons políticos, jovens evangélicos que tenham boa vocação política, para influenciar nas decisões do legislativo, onde for, gente que possa fazer diferença, como alguns juízes têm feito, amém, vamos fazer isso, mas não vamos pensar que é isso que é a igreja. Nós temos mais o que fazer. Nós temos mais o que fazer. A igreja se abriu para o liberalismo teológico, isso aí é óbvio que eu tinha que mencionar, na Europa, flertou com o academicismo influenciado pelo iluminismo e pelo racionalismo, rejeitando a interferência de um Deus sobrenatural na história, e o resultado é isso aí que nós estamos vendo. Bom, eu falei mal do Ocidente, agora deixa eu falar mal do Sul Global. Sul Global é o nome que foi cunhado por Philip Jenkins, que é professor de História na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, no livro, publicado já em português, A Outra Cristandade. Philip Jenkins, nesse livro, ele fala de uma mudança extraordinária que vem acontecendo na cristandade nos últimos 50 anos, menos até. Até 25, 30 anos atrás, 70% dos cristãos moravam na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, isso mudou. O centro geográfico do cristianismo se deslocou para baixo do Equador, naquilo que a gente chama Sul Global. Só na África e América Latina tem 40% dos cristãos que existem hoje no mundo. 60% hoje moram da linha do Equador para baixo, nisso que Philip Jenkins chamou de o Sul Global. E na velocidade que está indo, antes de chegar no ano 2050, o Sul Global será a grande força, já é, e será a grande força do cristianismo no planeta Terra. Ele diz que até 30 anos atrás, o perfil, se você perguntasse qual é o perfil do cristão, seria um homem branco morando num subúrbio dos Estados Unidos. Hoje, o perfil médio do cristão é uma mulher morando numa cidade na Nigéria ou numa favela na Bahia. A outra cristandade mudou, saiu lá de cima do Ocidente e dos Estados Unidos e desceu para o Sul. Hoje, os cristãos da África, América Latina, Ásia, incluída aqui China, as Coreias, tirando a do Norte, é claro, a Coreia do Sul, representam mais de 60% da cristandade no mundo. Já temos mais número de missionários e já somos mais volumosos numericamente falando. Ou seja, Deus está fazendo alguma coisa, uma mudança que não aconteceu em 2000 anos de história. Nós estamos presenciando essa mudança do centro geográfico do cristianismo para baixo do Equador. Nós estamos no meio dela. Estamos no meio dela. Motivo de alegria, graças a Deus. Porque enquanto que as notícias lá no Ocidente parecem feias, né? Aqui embaixo a gente pode se regozijar. Mas nem tudo são flores. Não é um versículo bíblico, mas bem que podia estar na Bíblia, né? Porque esse crescimento, ele é marcado por algumas ênfases. Primeiro, o sincretismo religioso o sincretismo com religiões afro-brasileiras. Teologia da prosperidade. Uma visão de mundo onde tudo que é ruim é provocado por demônios, tirando a responsabilidade humana. Cultos voltados para o homem e para agradar o homem. Busca do sobrenatural como se Deus na providência não existisse ou não agisse. O surgimento de líderes totalitários com modelos de igreja que favorecem esses líderes que não prestam contas a ninguém. Um modelo de igreja que é característico desses movimentos no Sul Global. É isso aí. Há algum tempo atrás eu estava estudando, eu estava dando uma olhada num livro de religião, estatística, é o melhor livro que tem sobre estatística e religião, um livro dessa grossura. Ele é publicado a cada 10 anos. O pessoal passa 10 anos fazendo pesquisa, aí lança o livro. Aí vai pesquisar, depois de 10 anos, lança a próxima edição. Aí eu estava lá dando uma olhada nos números grandes, cristandade, né? Eles classificam lá a cristandade, tem católicos, anglicanos, reformados, e aí eu vi apostólicos. Hein? Como assim? Como apostólico? Né? E aí foi que eu descobri que esse modelo de líder
autodenominado apóstolo, que governa com poder absoluto e não presta contas a ninguém do que faz, diz e gasta. Isso é muito popular desde o surgimento do movimento pentecostal, na África e nas casas-igreja na China. Aí foi quando eu resolvi estudar o assunto, e foi o tema do meu pós-doutorado. Foi exatamente o apostolado moderno. Foi quando chamou a minha atenção. E lá eu fui olhar, tem 10 mil apóstolos no Brasil. Eu digo, eu quero ser um. Então, é um crescimento, mas é de um tipo de cristianismo que, a semelhança do que aconteceu no século I, mal ele surge, ele já precisa de reforma. Mal ele surge, já precisa de reforma. E, graças a Deus, nós estamos vendo bons sinais aqui. Deixa-me contar para vocês algumas coisas aqui para animar o coração da gente. Eu quero citar aqui um artigo que foi publicado no New York Times, nos Estados Unidos, em 2009, por um articulista, ele não é cristão. O nome dele é David van Bima, é de origem holandesa pelo nome. E o título do artigo foi As 10 influências que estão mudando o mundo agora. E a terceira, ele diz, é o neocalvinismo. O calvinismo está ressurgindo. Por que ele chama de neocalvinismo? Porque é o velho calvinismo, no que diz respeito à teologia, mas só que é um culto contemporâneo, é um culto aberto para as tendências contemporâneas e é missional. Ou seja, em vez de ter aquela velha visão de que a igreja arrecada dinheiro, monta uma agência e paga um missionário, a ideia é de que cada membro da igreja tem que ser um missionário. É o que eles chamam de missional, em outras palavras. Então, era o ressurgimento do calvinismo, mas com essas ênfases diferentes e com alguma abertura para os dons espirituais. E aqui surgem nomes conhecidos no Brasil, John Piper, o Tim Keller, o Don Carson, o Sam Storms, a Mark Driscoll e tantos outros nomes cujos livros têm sido publicados e vídeos traduzidos na internet e têm, inclusive, vindo ao Brasil para fazer palestras e participar de eventos e assim por diante. Esse homem, o David van Bima, ele diz, olha, a influência desses neocalvinistas na vida americana é notável, dá para ver. Ele diz que era a terceira maior influência das 10 que ele enumerou que estavam operando no mundo hoje. Isso em 2009. Antes disso, em 2007, teve um artigo publicado no jornal The Guardian, na Inglaterra, que equivale ao New York Times, lá nos Estados Unidos. E a mulher, uma articulista, uma jornalista, também não se definia, né? Eu não sei nem que religião é dela. Mas ela constatou um fato interessante. Ela fez uma pesquisa nas casas-igrejas, nas universidades chinesas, e o ponto do artigo dela é que o calvinismo está crescendo na China. Na China. E ela diz assim, em breve será a religião da elite. E por que da elite? Porque adivinha onde é que está crescendo? Nas universidades. Como crescendo o calvinismo na universidade? É fácil. Departamento de literatura, departamento de línguas e de estudo da cultura ocidental. Vamos ler os grandes autores ocidentais. Quem é o primeiro? Agostinho. Então, vamos traduzir Agostinho aí. Começa a ler Agostinho, é óbvio. O próximo é Calvino. E aí abre todo um leque para autores ocidentais influenciados pelo calvinismo. E aí grupos de estudo nas universidades se formando com professores calvinistas. As universidades chinesas não são controladas pelo Estado como as igrejas são. Então, há mais liberdade na universidade do que haveria nas igrejas. E essa mulher, então, retrata isso. Um artigo de 2007, onde ela fala do crescimento do calvinismo nas universidades chinesas. Depois ela diz, inclusive, que na pesquisa que ela fez nas casas-igrejas, encontrou muitos jovens pastores apaixonados pela teologia calvinista. E ela disse que, perguntados, né, por quê, eles disseram porque eles leram Lutero, disseram esse não. Leram Calvino e disseram, é esse, porque a teologia dele é de resistência, é uma teologia resiliente, de perseverança, de um Deus que não muda, um Deus que vai até o fim naquilo que Ele prometeu, que cumpre a sua vontade e o seu querer, um Deus soberano. Isso era querido para a jovem república que recentemente tinha se livrado do colonialismo. Então, casou com a alma chinesa. Isso de 2007. Recentemente, eu conheci, uma terceira notícia, recentemente eu conheci o bispo anglicano da África,
num encontro que houve aí, um desses encontros da Fraternidade Reformada Mundial, que eu tive o privilégio de participar, lá encontrei o bispo anglicano, um guarda-roupa, o cara maior do que eu, assim, enorme, né? Homem culto, preparado, fantástico, bíblico. E até o século VII, mais ou menos, 6, 7, vocês sabem, o cristianismo se desenvolveu muito no norte da África. Um pouco antes disso, Agostinho de Hipona, já mencionei o nome dele, veio de lá, do norte da África. O cristianismo era muito forte no norte da África. Com o surgimento do islamismo e outras questões, então o cristianismo como que feneceu. Mas nos últimos anos o cristianismo vem crescendo aceleradamente, mais rápido inclusive que no Brasil, vem crescendo na África. E uma das linhas que está crescendo é a dos anglicanos. Os anglicanos, que têm origem na Inglaterra, depois passaram como episcopais para os Estados Unidos, eles foram das primeiras denominações históricas a aceitar o casamento gay e achar que o homossexualismo é absolutamente normal. Só que o tipo de anglicanismo que está florescendo na África é conservador. E hoje os anglicanos na África já são em maior número do que na Europa e nos Estados Unidos. E eles vão influenciar a convenção mundial deles que está para acontecer em breve. Eles vão lá e vão fazer a diferença nessa denominação enorme que tem nesses continentes. Quer mais uma boa notícia? Recentemente eu conversei com um pastor chamado Miguel Nunes. Miguel Nunes ele é aqui da América Latina, está aqui colado de nós. Ele é de Porto Rico. E eu encontrei num evento e comecei a conversar com ele, e ele começou a dizer como ele tem ministrado na América Latina. Ele tem ido para os países nossos vizinhos, e ele tem pregado para conferências sobre a fé reformada, onde tem 5, 6, 7 mil, 8 mil jovens. Eu digo, mas quando eu pensava em América Latina, eu pensava apenas em igrejas pequenas, fundadas pelos protestantes americanos, e envolvidos com teologia liberal, e dominados e cercados pela Igreja Católica. Ele diz, não, isso não mais. Não mais. Não. Deus está fazendo uma coisa extraordinária na América Latina. Posso contar para vocês casos e casos e casos. Só para os irmãos terem uma ideia, segunda-feira eu estou indo para a Colômbia. Vou passar 10 dias pregando na Colômbia. Bogotá, Medellín, tem outra cidade que eu não sei o nome ainda. Eu preciso ver direitinho como é a agenda. Eventos. Gente que quer ouvir a palavra de Deus. Quer ouvir. Aqui, no nosso lado, né? A gente fica focado na Europa e Estados Unidos e não vê o que está acontecendo aqui. Aí eu falando com o Miguel Nunes, tinha um rapazinho ao lado dele, e ele me apresentou. Henrique Oriolo, um rapazinho lá, que eu pensei, não dava nada por ele, mas ele mantém um blog em espanhol, Soldados de Jesus Cristo, que tem quase 2 milhões de seguidores, e só publica material reformado. E vocês sabem que tem muito mais gente que fala espanhol no mundo do que fala português. E a coisa vai crescendo. E aqui no Brasil, os sinais são encorajadores? São. Quero mencionar alguns aqui que eu enumerei. Primeiro, literatura reformada. Quando eu estudei no seminário, foi na década de 80, eu tive que estudar Calvino em espanhol, porque não tinha tradução das Institutas em português. Quando saiu a primeira tradução das Institutas de Calvino em português, eu já estava fora do seminário. Mas continuei a ler em espanhol do mesmo jeito, porque a tradução era um português muito elevado, era mais fácil ler em espanhol. Todo mundo lembra disso, né? Berkoff, ou Berkoffão, livro de teologia dessa grossura, que todo seminarista, né, teve que ler na década de 80, 90, só tinha espanhol, gente. Hoje, você vai numa livraria evangélica e você tem dificuldade em escolher o livro reformado que você quer comprar. Você não sabe por onde começar. Da quantidade de obras escritas por brasileiros e por autores estrangeiros sobre a reforma protestante. Reformados antigos e novos. Você vai encontrar de todo tipo. Eu tenho a impressão que quem abriu a porta para isso foi o Dr. Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones era calvinista, pregou durante 30 ou mais anos na capela de Westminster, em Londres, na Inglaterra. E as obras dele foram todas publicadas, os sermões eram publicados na forma de livros, livretos e tudo mais. E um membro da igreja dele, chamado Bill Barclay, veio de lá para o Brasil fazer missões no Amazonas. Não deu certo, problema de saúde, foi morar no coração de São Paulo e teve a brilhante ideia de começar a traduzir os sermões de Martin Lloyd-Jones.
E ele colocou em folhetinhos e foi distribuindo. Eu conheci o Bill Barclay, estive lá conversando com ele e ele me disse: 98% das pessoas que vêm comprar meus livros são da Assembleia de Deus e de igrejas pentecostais. E eu perguntei: por quê, Bill? Ele disse: porque Martin Lloyd-Jones, ele acreditava numa experiência depois da conversão que ele chamava de batismo com o Espírito Santo. E aí os pentecostais disseram: olha aqui, um homem que é reformado e crê no batismo com o Espírito Santo. Só que, é claro, essa experiência que Martin Lloyd-Jones chama de batismo com o Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo dos irmãos pentecostais, mas é uma experiência de convicção, de segurança que Deus dá ao crente, e não é a única, tem muitas depois dessa. E Lloyd-Jones está só refletindo a teologia de alguns antigos puritanos. Mas o Lloyd-Jones abriu a porta. Aí, claro, eles começaram a ler Lloyd-Jones, e Lloyd-Jones e Spurgeon para lá, Spurgeon para cá. Aí, mas quem é Spurgeon? Aí Bill traduz os livros do Spurgeon, né? E começa a ler, e aí vai mencionando, não, mas os puritanos, quem são os puritanos? Tem livro dos puritanos? Tem, vamos traduzir aqui, vai. E aí começou aquela febre busca por livros. Hoje você tem literatura reformada no mundo todo, do mundo todo, traduzida e publicada aqui no Brasil. Não dá conta de ler. Outro sinal interessante: nos últimos 10 anos, a quantidade de eventos sobre a fé reformada acontecidos no Brasil. Antigamente a pessoa chegava para mim, há 20 anos atrás, o pessoal dizia: eu quero ir para um evento que seja reformado, calvinista. Digo: só tem um, que é o encontro da Fiel para pastores e líderes em Águas de Lindóia. Acontece em outubro. Hoje, se você me fizer essa pergunta, eu vou dizer assim: onde é que você mora? Eu moro no Rio de Janeiro, vai ter um aí daqui a 2 semanas. Tal lugar, vai ter tal. É o ano todo no Brasil todo. A agenda para pregar nesses eventos vive lotada. Eu não dou conta de ir. E fico muito feliz. O pessoal diz: olha, evento da fé reformada no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Acre e tudo mais. A gente fica feliz, porque há 15 anos atrás não tinha. E, de repente, isso está se multiplicando. A busca da fé reformada por irmãos de outras denominações. A IPB não está pronta. Não está pronta para o fluxo de gente que tem vindo às igrejas presbiterianas, atraídas, não é a princípio pelos 5 solas, ou 5 pontos do calvinismo, não, mas atraídos pela pregação expositiva. Eles primeiro se encantam com a pregação da Bíblia, porque eles aprendem a gostar da Bíblia nas igrejas deles, só que não tem pouca gente pregando Bíblia. Aí eles ouvem e dizem: eu quero ouvir isso aí. Aí começa a escutar a pregação expositiva, e de repente ele diz: eu sou calvinista, eu nem sabia. Sem que a gente precise falar de Calvino, supralapsarianismo, 5 pontos, arminianismo, sino de Dort, né? Não precisa nem usar esses nomes. Prega a Bíblia e, quando eles abrem os olhos, de repente: mas isso é a Bíblia? É a Bíblia. Então. Puxa, por que ninguém me disse isso antes, né? Nós não estamos preparados, mas está vindo, e muito, a gente não dá conta. É um fenômeno que está acontecendo no Brasil todo. Notícias chegam de todo lugar da quantidade de irmãos queridos de outras denominações e de gente que não tinha nada de religião, não queria nem saber, de repente está vindo para as igrejas, estão querendo ouvir a respeito disso. Escolas com sistema reformado. Antigamente você procurava uma escola onde colocar seu filho que tinha doutrina reformada. Graças a Deus hoje, só o sistema Mackenzie de ensino tem mais alunos do que a universidade, perto de 50 mil. Blogs, sites, mídias, redes sociais. Eu perguntei ao Miguel Nunes, quando estava conversando com ele: Miguel, a que você atribui isso? Ele disse: Augusto, o que aconteceu um pouco antes da reforma no século XVI? O surgimento da imprensa. Se não tivesse imprensa, as 95 teses estariam pregadas na porta do castelo de Wittenberg até o dia de hoje. Lutero usou a imprensa que tinha sido recém-descoberta e printou os folhetos, printou os livrinhos, printou suas teses e espalhou pela Europa toda. 500 anos depois, surgem as mídias sociais como a segunda imprensa. Por isso que eu estou animado. A gente recebe
pelas mídias sociais, estou falando aqui de Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, todos esses aí. O que você disser, eu estou dentro. A gente recebe notícias. Domingo passado ia começar o culto, eu fiz um live no Instagram, tinha um pessoal do Vietnã. Entrou lá, brasileiros que moram no Vietnã, agradecendo. Acho que Lutero nunca imaginou um trem desse. Pensou, a segunda imprensa, as mídias sociais, alcançam o mundo todo, estão alcançando o mundo todo. E a quantidade de adolescentes e jovens, você pesquisa na internet a quantidade de blogs, de sites, de gente que está interessada, que publica, que repica, que encaminha. Diante disso tudo, só para assistir, a última coisa aqui. Recebi a semana passada um e-mail da editora de religião do Washington Post. É um dos jornais mais sérios dos Estados Unidos. Ela me mandou um e-mail porque conversou com Michael Horton, que tem vindo no Brasil várias vezes. E ele me colocou como contato. Aí essa jornalista americana, que escreve sobre religião, me escreveu. Ela disse, eu estou interessado em ir no Brasil. Eu quero conhecer o que está acontecendo aqui, porque as notícias que chegam são essas aqui. É verdade? Eu digo, sim. A senhora pode vir, vai ser muito bem-vinda. Nós vamos levar a senhora para conhecer algumas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Terminando, o que é que nós podemos aprender? Eu elenquei aqui algumas coisas. Primeiro, a fé desses irmãos do Sul Global. Nós somos Sul Global, mas a gente é muito Ocidente. A gente é muito Ocidente. O Brasil é muito Ocidente. Está no meio da América Latina, mas é completamente diferente. A gente sabe disso. Mas a fé desses irmãos, particularmente da África e da Ásia, onde eles têm que defender a sua fé, às vezes entregando a própria vida. Igreja perseguida, igreja massacrada, tanto na África quanto também no Oriente Médio, na Ásia, na Coreia do Norte. E a fé desses irmãos, o compromisso deles com a Escritura. Nós, no Brasil, temos um privilégio que a gente não consegue medir. Eu não sei quanto tempo Deus vai nos dar isso. A gente não tem ideia do privilégio que tem aqui. Quanto esses irmãos do Sul Global, eles pagam, às vezes, com a propriedade, com a separação familiar e até com a vida, o privilégio de professar fé em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o tempo urge. A gente não sabe até quando nós poderemos dizer, como o apóstolo Paulo, uma grande porta de oportunidade se me abriu no Senhor. Nós estamos podendo dizer isso hoje aqui, mas por quanto tempo? Segunda coisa, papel das mídias sociais. Pastor, saiba de uma coisa. Quem está doutrinando a sua igreja não é você, não. Não é você, não. Você tem os membros da sua igreja, uma hora pela manhã, no domingo, e outra hora à noite. Durante a semana, eles estão lá no Zap, estão lá no Facebook, estão escutando tudo quanto é de pregador. Tudo quanto é de pregador. Então, pastor, se não aprender a lidar com mídia social, usar a mídia social e entender essa nova geração, você não vai conversar com eles. Você não vai entender o que é que está acontecendo. É outra realidade a que está lá fora. É outra realidade. Eu esqueci de dizer que naquele quadro do Jenkins, qual seria o perfil do cristão médio hoje, ele diz que seria uma mulher que morava ou numa favela de Salvador ou numa aldeia na Nigéria. E eu acrescentaria, com o celular na mão. Sim, perfeitamente, com o celular na mão. Papel das mídias sociais. O reverendo Jeremias, isso gera um fenômeno que eu vou falar do Jeremias. Bem, vou falar daqui a pouco. O fenômeno das mídias sociais está criando um desafio para as igrejas, a maneira como nós somos. O Jeremias Pereira, ele tem um vídeo que eu recomendo. Ele está dando uma bronca na igreja dele. Ele diz assim, vocês fiquem escutando Hernandes Dias Lopes, Paul Washer, Paulo Júnior, outro que eu não vou dizer o nome, tal, nas mídias sociais. Eu quero saber o seguinte, quando vocês ficarem doentes, quem vai visitar você no hospital? Você tem que valorizar o feijão com arroz do seu pastor.
É o Jeremias falando. E eu aplaudi, está certo ele. Mas retrata essa verdade. Retrata essa verdade que os membros da sua igreja, durante a semana, eles estão indo para outra igreja. Estão indo para outra igreja. E você tem que saber disso. As mídias sociais chegaram para ficar e elas estão mudando a maneira pela qual a gente pastoreia. Estão mudando a maneira pela qual a gente pastoreia e a gente precisa prestar atenção nisso. Outra coisa aqui, que a gente pode tirar como lição, terceira conclusão, é o que tem atraído as pessoas para as igrejas no sul global, as igrejas conservadoras, é a pregação expositiva. Faz um mês, nós organizamos uma oficina de pregação expositiva em Goiânia. Plano, 25 pessoas, 150 líderes, inclusive 5 pastoras apareceram. Elas querem aprender a pregar expositivamente. Eu acho ótimo que elas aprendam a pregar expositivamente, porque rapidinho elas vão entender. Acho maravilhoso. Nada contra. Nada contra. Ótimo, nós designamos a melhor professora que nós tínhamos na nossa igreja, né, que fala muito bem, designamos como líder do grupo delas, e foi maravilha. Elas saíram prometendo que vão voltar o ano que vem, que vai ter outro. O interesse em pregação expositiva. O pessoal quer ouvir Bíblia. É isso que eles querem ouvir. Não quer saber das nossas historinhas, das nossas experiências, de frase retórica, de frase de efeito, de culto centrado no homem. E a gente, na igreja presbiteriana, fica querendo atrair o pessoal com samba, forró, funk. Eles estão fugindo disso, gente. Estão vindo para nós exatamente porque eles não aguentam mais ficar numa igreja onde não tem Bíblia. Eles estão saindo de lá. E a gente aqui achando que se a gente fizer o que eles estão fazendo, vai crescer a membresia. Eles já estão fugindo. Já estão fugindo. Então, esse é um momento histórico que nós estamos vivendo e nós temos que lembrar que o instrumento que Deus tem usado é a pregação expositiva. Outra coisa, já disse outra coisa umas 4 vezes. Gente, essa nova geração é pós-denominacionalista. Esse é um termo que os estudiosos de eclesiologia, de missiologia, já estão usando. Eles estão dizendo que as denominações já chegou, o tempo das denominações acabou. As denominações, elas não conseguem mais conter esse pessoal, exatamente por conta desses fenômenos todos que eu falei. Eles são presbiterianos, estão na igreja presbiteriana no domingo, mas na segunda-feira o jogo é outro. O jogo é outro. Então, as denominações, elas elas como meio que muita gente olha para as denominações e diz, isso aí é um negócio arcaico, isso não funciona mais, nós temos que pensar numa outra maneira. E aí eles têm várias opções, eles começam modelos de ministério diferentes ou ficam desigrejados. Olha aqui, esse é o ponto. Cresce o número de desigrejados no Brasil. Gente desigrejada não quer dizer necessariamente que ela não é crente. Ela está decepcionada com a igreja, ela não acredita na igreja como instituição e ela é muito bem suprida na internet. Muito bem suprida. Ela pode, no domingo, ficar em casa e fazer um culto com sua família, ela escolhe o pregador que ela quer. E muita gente que tem optado por isso. E se nós, como igreja histórica denominacional, a gente não entender isso, nós vamos perder o bonde da história. Vamos ficar para trás, mas vamos mesmo. Vamos ficar para trás. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos tratar isso? Esse fenômeno de desigrejamento é um grande desafio que nós temos também diante de nós. E a última coisa que eu queria falar, essa é de verdade. O presbítero Solano Portela escreveu um livro intitulado Os 5 Pecados que Assolam os Calvinistas. São esses: arrogância espiritual, intolerância fraterna, autossatisfação intelectual, indolência no aprendizado e isolamento. São os 5 pecados que assolam os calvinistas. A verdade está diante de nós, a história está aí. Os fatos estão em muito mais do que eles e falando mais alto do que eles a palavra de Deus. Não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o seu povo. Essa é a oração que ecoa através da história e tem que ser a nossa. E quando nós fizermos essa oração, nós temos que estar preparados para o que Deus vai responder.
não tornarás a vivificar-nos. E é o que Ele faz, é o que Ele tem feito, e é o que Ele fará. Que Ele nos dê humildade, graça, sabedoria e disposição de servi-lo na nossa própria geração. Amém? Oremos. Oh Deus, nós queremos, como os salmistas, que o Senhor nos vivifique, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo que habita em nós, e que pelo Teu Espírito nós sejamos tudo aquilo que a Tua Palavra nos coloca como padrão e modelo. Uma igreja que pode abençoar, anunciar, ser sal e luz, fazer a diferença no mundo perdido e caído. Senhor, livra-nos dos falsos profetas, livra-nos do erro, da mentira, do pecado oculto, e nos faz, ó Deus, igreja verdadeira. Reforma-nos, ó Deus, onde nós precisamos ser reformados, sempre de acordo com Tua Palavra, como prometestes. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Convidamos os amados a colocarem-se em pé. Nós vamos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 307, a Santa Igreja.
nós queremos registrar alguns agradecimentos neste momento. Primeiramente, queremos agradecer a hospitalidade da Igreja Presbiteriana de Brasília, que recebe a 20ª reunião ordinária do Sínodo de Brasília. Esse sínodo foi instalado no dia 12 de julho de 1979, completando assim 38 anos nesta semana na qual estamos reunidos. Queremos também agradecer aos irmãos que aqueceram ao convite formulado para estarem conosco nesta noite. Temos aqui irmãos representando diferentes igrejas, não apenas dos nossos presbitérios, como também de outros presbitérios e de outros sínodos aqui em a nossa cidade. Quero registrar o agradecimento ao coral da Igreja Presbiteriana Nacional, agradecendo a disposição dos irmãos numa sexta-feira, aonde ajustaram as suas agendas para que pudessem estar conosco. Deus continue abençoando-os rica e poderosamente nesse ministério maravilhoso. Agradecemos também a equipe de louvor da Igreja Nacional, representada pela Glênia e pelos demais componentes que estiveram conosco nos ministrando louvor nesta noite. Eu gostaria de convidar a todos para que amanhã pela manhã, às 8h30, nós teremos o nosso exercício devocional. Estará pregando amanhã pela manhã o reverendo Juarez Marcondes Filho. Reverendo Juarez, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba e atualmente é o secretário executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Às 8h30 amanhã, nós teremos então o nosso exercício devocional, iniciando os nossos trabalhos aqui mesmo no templo. Logo após a bênção apostólica, o reverendo Weber Sérgio, o reverendo Júnior César e o reverendo Juvenal estarão acompanhando o pregador até a porta para receber os cumprimentos, e os demais membros que estão aqui à frente, nós teremos agora a sessão preparatória, que é o momento onde nós estaremos elegendo a comissão executiva do Sínodo de Brasília para o biênio de 2017 a 2019. E nós pedimos, então, que os irmãos que fazem parte como delegados, que não se ausentem para que nós possamos imediatamente passar a eleição. É uma sessão pública, aqueles que, porventura, desejarem acompanhar esse processo eleitoral, ele também é bem rápido, estão convidados a permanecer conosco. Reverendo Weber Sérgio. Meus queridos, eu quero pedir a todos os irmãos sua graça em interceder por uma família enlutada. O reverendo Pedro Silva faleceu nessa manhã e amanhã estaremos realizando aqui um culto em ação de graças pela sua vida, seu ministério. Pai da Sueli, alguns aqui, quem sabe a maioria conheça. Então, amanhã, na parte da tarde, sem atrapalhar a programação, nós estaremos aqui com esse momento de culto e ação de graça, logo após o sepultamento no Campo da Esperança. Então, eu queria pedir, por favor, que você orasse por isso e, caso possa estar presente, venha para que nós possamos agradecer a Deus e estar aqui chorando com essa família, mas também se alegrando pela beleza do ministério do reverendo Pedro. Nós vamos receber oração e a bênção com o reverendo Augustus, ouvir o coro e logo depois estaremos lá à porta. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, agora e para sempre. Amém. Assentai-vos.